Daí, pessoal, mais uma resolução. No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número n de bactérias, t horas após o início do estudo, é dado por n de t igual a 20, que multiplica 2 elevado ao expoente 1,5t. Nessas condições, em quanto tempo a população de mosquitos duplicou? Bom, antes da resolução, eu vou aqui fazer um comentário sobre a elaboração, sobre o texto dessa questão, que ela tem um erro que eu considero bastante grave, inclusive sujeita essa questão aí a um pedido de anulação, e até adianto que essa questão ela não foi anulada, embora ela comporte aí este erro que eu considero, repetindo aí, como um erro grave. Ela diz que a função n de t é igual a 20, que multiplica 2 elevado ao expoente 1,5t. O comportamento do crescimento aí da população de bactérias. Ok, sem problema. O que acontece é que essa função ela estabelece o comportamento, vamos dizer assim, populacional, né, dessa população de bactérias. E aí na pergunta ele faz menção à população de mosquitos. Então ele pergunta em quanto tempo a população de mosquitos duplicou. Ora, mas o que tem a ver, né, mosquitos aqui com bactéria? Ele não me oferece nenhuma relação entre mosquitos e bactéria. Se ele me dissesse, olha, sabendo que a população de mosquitos é o dobro da população de bactérias, ou é a metade, ou enfim é 30%, se ele me desse uma relação entre população de bactérias e mosquitos, eu até poderia ir efetuar o cálculo de uma forma bem tranquila. Mas me dando a função do comportamento populacional das bactérias e perguntando sobre a população de mosquitos, ora, isso aí é um erro bastante interessante, pelo menos, ser comentado, né? Eu acho até que essa questão não deveria ser corrigida, né? Mas enfim, ela está assim, ela tem um caráter matemático assim interessante, é uma questão de função exponencial, que é uma questão típica, então vale a pena a resolução pelo seu aspecto matemático, embora tenha aí esse equívoco, né, de enunciado. Bom, então, feita essa ressalva quanto ao enunciado, feito esse esclarecimento, realmente, então, se tu achar estranho, é porque realmente tem esse erro aí, né? Mas aí pensando, então, vou substituir aqui, ó, a palavra mosquitos por bactérias e a questão volta, então, à sua normalidade. Pronto. E agora eu vou então pensar a função que rege o comportamento da população dessas bactérias é n de t igual 20 vezes 1,5 elevado ao expoente, aliás, 20 que multiplica 2 elevado ao expoente 1,5t. Então aqui essa é a lei que estabelece a variação da população em função do tempo. E aqui o tempo é dado em horas. Olha, ele me diz aqui, ó, tempo é dado em horas. Então, é a variação do número de bactérias dado aí a variação do tempo por horas. Variação do número de bactérias pela variação do tempo em horas. Ok. Essa função, ela tem um aspecto que é típico de variação exponencial. Ela tem esse formato aqui, ó. Vou botar assim na forma de função f de x igual. Quando tem a função f de x igual a a, que multiplica b elevado na x, significa que esse valor do a aqui, ele indica o valor inicial. Ou seja, nesse caso aí, a população inicial das bactérias. Então, quando eu tenho aqui A vezes B elevado na x, esse x aqui, essa variação, é um valor aí que está correspondendo a 1,5t. Tá? Então, isso aí é uma situação típica. Mas vamos supor que eu desconfie disso, que eu tenha medo de raciocinar assim, medo de pensar que esse 20 aqui, ó, que está fazendo o papel do A, que esse 20 aqui se trata do valor inicial. Bom, então para confirmar isso, o que eu faço? Se é valor inicial, o tempo
é inicial, tempo é 0. E aí faço o cálculo, ó, n de t, então n de 0 é igual a 20, que multiplica 2 elevado na 1,5 vezes o t, que é 0. N de 0 igual a 20, que multiplica 2 elevado. 1,5 vezes 0 dá 0. 2 na 0 aqui é 1. Vou fazer devagar. Ó. N de 0, então, é igual a 20 vezes 1. N de 0 confirma, né? 20 vezes 1, 20. E aí, realmente, eu consigo perceber que aquele 20 se trata do valor inicial, ou seja, no começo do experimento eu tenho 20 bactérias. Bom, ele pergunta o tempo necessário para que a população duplique. Então, o tempo para duplicação das bactérias. Então, vou pensar assim, ó, se eu considerar 20 como valor inicial, duplicação, eu vou pensar em 40 bactérias. Então, vou colocar aqui a função n de t igual 20, que multiplica 2 elevado na 1,5t. Então, eu coloco aqui 40 bactérias, ela duplicou, e aí eu tenho 20 vezes 2 elevado na 1,5t. 40 que divide por 20 igual a 2 elevado na 1,5t. 40 divide por 20 dá 2. 2 é igual a 2 elevado na 1,5t. E aí eu observo, ó, base 2 e base 2. Eu vou copiar isso de novo, só trocando os membros. Ó. 2 elevado na 1,5t é igual a 2, ou seja, 2 elevado na primeira. Cancelo aqui base 2 com base 2. Sobra para mim 1,5t é igual a 1. Ou ainda, o tempo t em horas é igual a 1, divide por 1,5. E agora, como que eu vou fazer essa divisão? Uma forma de realizar essa divisão é pensar que esse t é igual a 1 dividido por 3,5 é o mesmo que 3 divide por 2, né? 3 meios, 3 por 2 dá 1,5. Então, 1 dividido por 3 meios, vou continuar aqui, ó. Então, esse t eu posso dizer que é 1, conserva a primeira, vezes a segunda invertida, 2 terços. E esse 1 sobre, né, justamente faz com que a fração aqui embaixo venha a inverter. Em vez de 3 meios, 2 terços. Sempre que tem 1 sobre uma fração, o resultado é o inverso daquela fração. Então, t é igual a 1 vezes 2 terços, ou seja, esse tempo t em horas, 2 terços, ou ainda 2 terços de hora, né? 2 terços de H, 2 terços de hora. Então, aqui está em horas, 2 terços de hora. Como uma hora, observe que as respostas são todas em minutos. Então, como uma hora é o mesmo que 60 minutos, o tempo é o mesmo que 2 terços de 60 minutos. Ou ainda, é 2 terços vezes 60. Então, o tempo aqui, ó, 2 terços vezes 60. Tempo igual. Posso aqui, ó, fazer uma simplificação aqui, ó, 60 por 3 dá 20. E aí me sobrou 2 vezes 20, 40. Então, o tempo é igual a 40, daí isso em minutos, já que eu converti aqui, ó, 1 hora para minutos. Então, tempo de 40 minutos, fico com a alternativa letra D. Eu espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Te agradeço pela visita ao canal, deixo meu forte abraço e até a próxima.